Olá a todos, muito boa noite. Vamos aqui aguardar as pessoas chegarem para uma live que será sensacional. Hoje nós vamos abordar o tema luto. A pedido de inúmeras pessoas que passaram aqui pelas lives que eu fiz durante todos esses meses, as pessoas vêm pedindo no meu direct que eu falasse sobre luto. E hoje, então, é chegado o momento. Muito boa noite, Rafaela, Robertina, Aletusa, Antônio Correias. Vamos aí chamar as pessoas para virem assistir essa live. Meu convidado também já está por aí, eu já vou chamá-lo, convidá-lo aqui. Luiz Roberto, meu grande amigo, seja bem-vindo também. Boa noite a todos que estão aí dedicando um tempo para falar sobre esse tema, esse assunto que é tão evitado falar, que é tão negado, mas é tão sentido, é tão carregado dentro do nosso peito. E hoje, então, nós vamos falar sobre luto e a dor que não é vivida, a dor que não é vivida e que não é expressada. E para que essa live ajude a muitas pessoas, eu peço a vocês que apertem essa gaivotinha aí e encaminhem essa live para aquelas pessoas que você sabe que irão aproveitar o conteúdo dessa live, que estão precisando aprender a falar sobre luto, ter um espaço para colocar essa dor para fora, para conseguir elaborar, né? Márcio, que bom ter você aí. Breno, Lu Figueirinha, sejam todos muito bem-vindos aqui. Hoje eu tenho um convidado que é muito meu amigo, uma pessoa que eu conheço há mais de 20 anos, gente. Uma pessoa muito capaz, muito culta, estudiosa, excelente profissional, comprometido com o bem-estar do outro. E um grande parceiro de trabalho, grande parceiro de muitas situações na vida. Oi, Rafael, que bom ter você aqui. Então hoje nós vamos falar sobre luto. Aquele luto que não é somente pela perda de pessoas e que não está só ligado ao luto pelos entes que perdemos na pandemia. Mas um luto, sim, de modo geral. O luto quando nós perdemos algo que nós gostamos muito. Luto pelo divórcio, luto por término de relacionamentos, de namoro. Luto. Oi, Danusa, minha querida, seja bem-vinda. Carla, nós vamos falar sobre o luto de passagens de fase de vida, porque nós vivemos o luto o tempo inteiro. Freud já dizia que um dos primeiros lutos que o ser humano vive é quando ele sai do útero. E ele tem que lidar com esse mundo que está aí na frente, que está aí por vir e que ele vai precisar lidar. Então, luto é isso, nós vivemos luto o tempo inteiro. Nós dormimos e acordamos de outra maneira. Isso é um pequeno luto. Nós nos formamos no colégio, nós nos formamos na faculdade. Tudo isso é luto. E agora eu vou aqui enviar um convite para o meu grande amigo, Dr. Eduardo Birman, vir participar aqui comigo e dar a sua contribuição, que certamente será brilhante aqui para nós. Vamos aguardar aqui um pouquinho, que já ele deve estar entrando aqui para falar conosco. Aletusa, um beijo grande para você, viu?
Beijo para todos, para sua mãe. Então vamos lá, já já o Eduardo tá chegando aqui. Eu não sei quem é essa pessoa, Dilma, que está pedindo para participar aqui, mas agora no momento não é possível, quem sabe futuramente. Vamos aguardar aqui que o Eduardo aceite aí o meu convite para entrar na live e vir participar aqui conosco. Eduardo, meu querido, já te mandei aí um convitinho, basta você aceitar ou você me enviar essa gaivotinha aí que eu te aceito aqui, tá bom? Já mandei de novo aí para você essa gaivotinha para você entrar. Oi, Eliane, minha amiga do coração. Tô aqui então aguardando você, Eduardo. Isso. Imagino que ele já já irá entrar aqui. Vamos aguardar um pouquinho. Às vezes isso acontece mesmo. Ah, sim. A irmã Dilma. Seja bem-vinda, irmã. É um prazer tê-la aqui conosco. E Eduardo, se você quiser, você pode você mesmo me mandar uma gaivotinha aí. Tem aí no seu Instagram, ó, no seu story. E aí você entra aqui. Mas eu vou te mandar de novo e quando aparecer aí na sua telinha, você só aceita, tá? Ó, te mandei uma solicitação, Eduardo, para você entrar aqui. Quando vai aparecer na sua tela e aí você aceita. Esse é um tema muito importante porque na grande maioria das vezes nós vivenciamos o luto calados, né? Nós vivenciamos o luto dentro da gente. E hoje, com tudo isso que a gente vem falando, nós vamos trazer isso, tornar esse conteúdo consciente. E essa vai ser uma live muito importante. Então eu peço a vocês que apertem muitos coraçõezinhos para que muitas pessoas consigam aí entrar aqui no nosso bate-papo. Acho que agora o Eduardo chega aqui, sim. Então, estamos aqui entrando. Oi. Ele... Olá, Mi, tá me Eduardo, vendo? irmã. Desculpe, mas eu tava aqui embolado. Eu Mas é sou meio assim. jurássico. Não, é assim mesmo. A gente se Você tá embola me aí o ano vendo? inteiro. Tá me vendo? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo bem, tô te vendo excelentemente bem, matando a minha saudade de Com você. certeza. Isso é A câmera não muito. tá invertida, não tá congelada, porque já Não. aconteceu de eu ficar com a live congelada. Você tá me ouvindo Então, bem? maravilhosamente bem. Aliás, eu estava desde o início desesperado, apertei, enviei várias solicitações para você também. Eu E via, eu aí via. eu vi, tô vendo um monte de gente. Não vou lembrar porque passou e eu fiquei ansioso aqui porque eu não consegui entrar. Mas Elas assim, passam. eu vi o Breno, vi algumas alunas de faculdade que hoje Sim, são psicólogas, isso né? aí. Que bom. É bom ter Então, essas pessoas todas com a com gente, né, certeza. Edu? Para você ver que a Você falou, importância desse inclusive, tema. pois é, você falou, inclusive, aí, muito hiperbólica, você é muito gentil. Ela falou a verdade, né? São mais de 20 anos que a gente se conhece, mas ela Conhece. esqueceu de dizer que eu conheci ela ainda como uma estagiária, ela não era formada
quando eu cheguei. E É logo depois verdade. ela se formou. Mas eu tenho que dizer que você é bem mais nova que eu, né, Ana? Ah, faz Também esse não. favor para mim, hein? Pois é, então estou esclarecendo. Gente, eu, quando conheci a Ana, ela ainda não tinha formado. Ó, saiu aqui, ó. Vou ter que mandar outra gaivotinha, porque por algum motivo ele saiu aqui, mas já estou mandando aí de novo, ó. Eduardo, por algum motivo, saiu aqui do ar, mas já vai voltar, ó. Já está aqui. Já está chegando aqui. Está se conectando. Às vezes a conexão faz isso com a gente, né, gente? Aí é um problema. Mas ele já vai entrar aqui de novo. A conexão oscila e aí dá um trabalho para a gente. Mas a gente já vai conseguir, ele já já vai entrar aqui de novo. Vamos aguardar aqui um pouquinho. Todos vocês sejam muito bem-vindos, porque essa live só faz sentido se vocês estiverem desse lado daí, né? Então, ó, vou avisar aqui de novo, enviar de novo um pedido para ele. A internet faz isso com a gente. Vamos aguardar. Daniela, seja bem-vinda. Vamos esperar aí um pouquinho. O Eduardo estava me lembrando de uma coisa assim maravilhosa da minha vida, que foi quando eu comecei de fato a trabalhar como estagiária na área da psiquiatria. Trabalhei na área da psiquiatria e aí foi muito bom, porque eu conheci o Eduardo e a psiquiatria foi uma grande escola para mim, sabe? A ele aqui de novo. Agora vai. Vamos com fé aí, que agora vai. Pronto. Ó, voltou, saiu, voltou. É que tive que mudar, tive que sair do Wi-Fi aqui, porque a oscilação é muito grande. Vamos ver se fica. Eu Bom, tô vendo a imagem congelada. então vamos lá. Talvez tenha que trocar aí para o 3G, alguma coisa assim. Espera aí. Vai dar certo. E o sinal de internet tem oscilado muito, 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 muito. E isso acaba. Agora você está perfeito. Pronto. Não É uma mexemos em mais doideira. nada. É uma doideira. Eu tive que ir na câmera para Ah, você botar em selfie, isso aí. tá? Isso A gente aí. vai aprendendo. Isso A aí. gente é, a gente é do século passado, mas a gente vai aprendendo. Ah, eu não Cai. sou do século passado, não, hein? Vem com essa pra cima de mim, não, hein, Eduardo? Mas é Mas isso, você gente. E estava aí eu falando. acompanhei rapidamente, assim, só para a gente entrar no assunto, né? É porque ela me elogia demais. A gente trabalha há muito tempo junto, é parceiro, Parceiro. realmente. A gente divide confidências, falamos sobre as nossas famílias. As nossas famílias são muito amigas, são muito ligadas. Adoro o Paulo, a criançada, entendeu? Então a gente tem realmente esse tipo de relacionamento que é importante, mesmo que a gente não se veja, independente de pandemia ou não, né? A gente se vê pouco, mas a pandemia talvez tenha trazido essa consciência de que os amigos não precisam estar o tempo inteiro do seu lado, né? Nós temos redescoberto através da internet que os amigos estão presentes o tempo inteiro. A gente aqui corria muito e não tinha tempo para parar para fazer
um bate-papo desse com um monte de gente legal assistindo, mas estava todo mundo aí Isso sempre. Então aí, é importante a gente lembrar. isso E eu aí. vi a Ana fazer uma trajetória belíssima, hoje não apenas uma brilhante psicóloga da psicologia positiva, mas uma divulgadora, né, dessa linha, uma empreendedora, criadora de testes, né? Isso, para vocês terem uma ideia, é bem complicado de ser feito, de ser aceito, entendeu? Inclusive pelo Conselho Federal de Psicologia. A Ana tem esse mérito todo, então é muito bonito estar conversando com alguém que eu vi, como eu falei para vocês, ainda não formada, né? Eu que dei aula de psicologia durante muito tempo na UCT e hoje dou aula de psicologia apenas na Unifase, né? Vejo assim em vários alunos meus, alguns aqui reconhecidos aqui na live, assim uma expectativa de ver uma Ana Clara também aparecer futuramente, né, Ana? Que é muito legal, ela vale a pena ser seguida em todos os sentidos, né? E aproveitando a deixa, né, e pedindo a Deus que isso jamais aconteça, né? Se eu perdesse a Ana Clara ia ser um baita luto, né? E a questão do luto é exatamente essa, é sempre uma perda, né? A gente pensa no luto sempre na morte, mas o luto ele pode acontecer em diversas situações. Quando você perde um emprego, quando você reprova num ano da faculdade, do colégio, quando você é criança, quando você tem uma grande frustração, quando você perde um grande amor. Então, apenas nós não usamos a palavra luto, né, para essas situações, apesar de que, se a gente parar para pensar, a gente vai conseguir se aproximar um pouco mais, a famosa empatia, né, do que quem perde um ente querido para a morte, né, sente. Porque se a gente lembrar, né, do primeiro amor que a gente perdeu, a gente sentiu algo muito semelhante ao luto, né? Então, consequentemente, a gente tem que entender que o luto faz parte da nossa formação psicológica, né? Para a nossa estruturação de personalidade, né? Se nós não tivéssemos as perdas, nós não valorizaríamos, né, a vida. É Então, verdade. então essa é a questão da grande dualidade do ser humano, né? Que, que precisa saber que existe um outro lado, né? Nas suas diversas interpretações, né? Posso chamar de yin e yang, de bem e mal, de Deus e o demônio, de, sei Céu lá, e inferno, céu e inferno. O homem vive uma dualidade e o luto ele representa exatamente um lado que a gente tem muito medo de ver, né? você sabe, Eduardo, que enquanto você estava falando sobre o período, né, que eu fui estagiária e que você me acompanhou é, na clínica de psiquiatria, e assim, isso não são lembranças que a gente tem elas o tempo inteiro, né? Só quando a gente Claro. se depara com alguém que participou, a gente pega alguma coisa que lembra aquilo. Muito embora no meu discurso eu sempre digo que ter trabalhado, ter sido estagiária e depois ter me tornado uma colaboradora daquela clínica, porque eu fui contratada, isso é um mérito, né, que eu conquistei, me deu um saudosismo, uma coisa assim no peito, né? Por quê? Porque isso faz parte do luto que eu vivi. Sair de lá, eu fiquei 7 anos neste lugar, nessa clínica, trabalhando. E quando eu pensei em sair de lá,
pedir demissão, porque eu tinha outros planos e eu queria alçar outros voos. Eu precisei trabalhar isso dentro de mim muito tempo, porque eu era muito apegada. Eu era apegada ao espaço, aos Vilma, pacientes, às pessoas que estavam ali, ao hábito de ir e vir todo dia naquele horário, estar ali naquele ambiente, né? Então, o que você começou a falar na live sobre os vários tipos de luto, as várias situações que nos impõem viver o luto, me fez essa reflexão rápida, né? Que eu vivi aquele luto. Para quem não me conhece, eu sou Ana Clara Bittencourt, sou psicóloga, especialista em psicologia positiva, com formação em terapia cognitivo-comportamental. A mais recente coach aí, formada em dezembro. Fui buscar essa formação para agregar ainda mais conhecimento, porque eu gosto de estudar, de aprender. Eu sou idealizadora do treinamento Potencializando Forças e Resultados para desenvolvimento de equipes e também de liderança, coautora e organizadora de 2 livros na área da psicologia positiva. E tudo isso que eu estou dizendo para vocês já está no passado. Tudo isso faz parte de um microluto, né? Que a gente vive o tempo inteiro. Agora, é claro que nada se compara aos grandes lutos, aqueles lutos que estão relacionados a perdas muito significativas, e é por isso que eu chamei o doutor Eduardo Birman para vir aqui falar. Por quê? Porque para falar de luto, a gente precisa ter sintonia com o outro. A gente precisa ter conexão. A gente precisa saber que o outro está ali para nos ouvir, nos permitir falar sobre luto. E é por isso que essa live faz tanto sentido de existir nesse momento. Porque existem milhares de pessoas enlutadas e que não puderam velar os seus entes queridos, que é um ritual em algumas culturas necessário para que nós consigamos deixar partir. Esse velório, por exemplo, minha irmã entrou. ele serve muito mais para a gente conseguir se desapegar daquele ente, é um ritual de passagem que nós vivemos, né? Em algumas culturas não existe, não tem essa importância, mas na nossa, aqui no Brasil, nós temos. E milhares de pessoas perderam seus entes queridos sem poder estar perto, sem poder dar um último adeus da maneira como seria reconfortante. Então, Eduardo, como você começou a falar sobre o luto e falou muito bem, né? Nós vivemos sim essa dualidade, nós vivemos amor e ódio, nós vivemos céu e inferno em coisas de segundos, né? Isso faz parte da nossa vida. Quantas vezes a gente pensa, tomara que fulano morra na hora da raiva. Mas isso não significa o nosso desejo real por aquilo, né? Mas é uma maneira da gente lidar com esse luto. E as pessoas não estão tendo a oportunidade de elaborar o luto. Sabe por quê? Porque estão entubando, enlatando o luto. E é por isso que eu recebi tantos pedidos no direct para falar sobre esse tema, e não podia ser uma pessoa melhor do que o Eduardo, por toda a história que nós temos. Então, bora lá falar sobre o luto, sobre as fases do luto, e o Eduardo vai conseguir falar também de uma maneira brilhante, eu tenho certeza, e fácil da gente entender o que é um luto normal, o que é um luto patológico. Conta aí para nós, Eduardo. Bom, olha só. O luto, como você falou, ele tem fases, né? Então, num primeiro momento, obviamente, é claro que as reações são as mais variadas, mas normalmente
a dor intensa, a raiva, a revolta, né? O desespero, né? São coisas absolutamente normais, aceitáveis. Logo em seguida, costuma vir uma questão de negação, né? Que pode complicar bastante a situação, né? Não é que a pessoa, não, não morreu, não é isso, mas a negação de que a vida mudou, né? A negação de que agora, sei lá, a casa está vazia, a cama só tem um lado, entendeu? Esse tipo de coisa. Então a gente começa a tentar se defender com distanciamento das pessoas, etc. Também é, é algo aceitável, né? Agora, a partir daí, e isso pode durar um ano, né? Você tem que tomar muito cuidado em já ter, obviamente, um suporte. Principalmente na situação que você citou, você imagina que milhões de pessoas, né, não puderam seguir um ritual, seja ele qual for, de qual religião for, não importa, não se pôde seguir um ritual. A gente ouve os depoimentos, os relatos, né? Filhos, esposas, maridos, pais, mães, bom, tios, primos, parentes, amigos. Eu não pude sequer ver meu pai. Ele passou 3 semanas dentro do hospital e eu não pude nem velar, não, foi enterrado, entendeu? E eu só pude de longe ver o caixão sendo enterrado, não vi nem quem estava dentro, entendeu? Então não houve o ritual da despedida, né? Que ainda que seja cercado de sofrimento, ele é um ritual. Historicamente, o ser humano criou rituais desde a idade das cavernas, né? Para enterrar seus mortos de alguma forma Perfeito. e de várias maneiras a gente precisa ter uma, uma esperança, né? Não necessariamente que a gente vai encontrar a pessoa, mas de que a vida segue. E aí a gente entra numa coisa importante para a psiquiatria, que é a questão da funcionalidade. Eu sempre digo que a psiquiatria ela é a ciência das doenças mentais e dos comportamentos. Esse complemento, né, ele nunca é colocado. Então, não são apenas as doenças mentais, mas doenças mentais e comportamentais, né? Perfeito. E, consequentemente, claro, obviamente que quando existe uma doença mental vai ter uma alteração de comportamento, mas nem sempre quando você tem uma alteração de comportamento você tem uma doença mental, entendeu? Então, isso é um cuidado que a gente tem que ter quando a gente vê uma pessoa. Então, você vai ter a possibilidade de desenvolver muitos quadros que a gente chama de estresse pós-traumático, o transtorno do estresse pós-traumático, que é uma revivência assim muito sofrida, ininterrupta. Então, as pessoas podem, por exemplo, desenvolver a situação de quando passarem por um velório, entendeu? Rememorarem que não tiveram o velório do pai, sofrerem tudo novamente, entendeu? Uma vida E aí aquela inteira, lembrança entendeu? volta, né? Ela volta, mas ela volta com o sentimento. Normalmente a memória é a memória do fato. É claro que a gente sente alguma coisa quando lembra de alguma coisa que foi muito significativa, mas a intensidade da emoção não é exatamente a mesma, né? A questão do transtorno do estresse pós-traumático é que você volta na memória, mas você traz a mesma intensidade de dor, entendeu? A mesma Sim. intensidade de sofrimento. Como se Então, estivesse isso, vivendo naquele momento. por isso seria patológico, né? Então, na verdade, luto patológico, tá? Ele, apesar de ter lá uma classificação dentro do DSM-5, do CID-10, né? Na verdade, ele é um comportamento, tá? Que pode, por exemplo, levar a uma doença mental. Então, ele Uhum. começa com um comportamento,
né? É importante dizer isso. O luto, ele começa com um comportamento que é um comportamento que está muito ligado à questão mais psicológica do que alguma alteração físico-química, elétrica, entendeu? De neurotransmissor no cérebro, entendeu? Então, consequentemente, esse comportamento repetido vai levar a que aí sim o órgão cérebro comece a produzir, a modificar as suas conexões neuronais e a mudar a questão dos neurotransmissores, e aí sim vai estabelecer um quadro médico, entendeu? Então, é o transtorno do estresse pós-traumático e a depressão, né? Sim, Que, para você ter uma ideia, isso já está aparecendo nos consultórios de todos os psiquiatras, já está aparecendo no meu. A percebendo. Associação Brasileira de Psiquiatria fez uma pesquisa e a gente teve um aumento de assim, pacientes que estavam estabilizados, que são os mais vulneráveis, são os pacientes que já têm os transtornos mentais, né? Eles tiveram uma recaída em torno de 40% dos pacientes todos que estavam estáveis. Pacientes que pelo menos nós não tínhamos recebido, né? Eu não tinha recebido, mais ou menos já 20%, entendeu? Então a gente está vendo isso, né? Então, isso seria o risco que a gente corre e que a gente tem como prevenir a partir do momento em que, por exemplo, essa live mostra, né, que você tem como prestar atenção em quem está do seu lado. Eu sempre digo isso para os meus alunos e para os meus pacientes, que a primeira coisa que você tem que fazer é prestar atenção em quem está do seu lado, né? E se alguém está do seu lado modifica o comportamento, se você realmente é amigo dessa pessoa, você deve chegar assim: está acontecendo alguma coisa? Porque você está diferente, entendeu? Isso não é uma invasão. Se você é amigo da pessoa, você está fazendo uma pergunta, você está preocupado, É entendeu? cuidado. Cuidado. Então, levar essa questão muito a sério, porque nesse momento, por incrível que pareça, né, o índice de suicídios cai. Isso historicamente é visto. Então, na Primeira Guerra, na Segunda Guerra, na Guerra do Vietnã, entendeu? Outras guerras que aconteceram pelo mundo, o índice de suicídio diminui no momento da guerra, no momento da questão trágica, porque se encontra um inimigo comum, entendeu? Então, o instinto humano de comunidade aflora, entendeu? E você para de pensar só em você e você vira um membro da comunidade e você para de querer se matar. Mas essas pessoas, na hora em que a coisa se estende, como infelizmente a história do corona está se estendendo, né? E quando começa a arrefecer, então a flexibilização, a gente tá com as coisas se reabrindo, tudo é necessário, a coisa é muito complexa, mas aí o índice de suicídio pode explodir de uma hora para outra, entendeu? Então, nesse momento, nós estamos assim muito preocupados em alertar que já chegou, mas vai aumentar o que a gente chama de uma quarta onda, que é a onda dos transtornos mentais. Isso não Perfeito. é porque é o Covid, é porque isso é registrado e pesquisado e trabalhado. O transtorno de estresse pós-traumático foi definido logo após a Segunda Guerra Mundial, entendeu? Né? Então, você tem, assim, o olhar para o passado e ver que as grandes tragédias, a gripe espanhola, etc., que elas tiveram consequências nas questões mentais das pessoas. E, Perfeito. obviamente, que isso aqui não vai ficar ausente de ter. Perfeito. Você sabe que isso que você está falando, Eduardo, eu tenho ficado muito atenta, por exemplo, pacientes que eu já havia dado alta e que me procuraram nesse período. Eu tenho observado adolescentes, né?
que estão nesse confinamento por causa da Covid, eu tenho percebido assim uma piora, uma regressão, pacientes que já estavam indo bem na terapia e que pioraram. Crianças que têm procurado atendimento, os pais têm procurado atendimento para as crianças, porque as crianças estão desmotivadas, não só porque precisam estudar online, que isso é uma mudança drástica na vida de todos nós, né? Mas porque elas não têm o contato com o amigo. Ver na telinha ajuda, mas não resolve, porque nós precisamos do aconchego do outro. Então, eu tenho recebido pais pedindo atendimento, adultos voltando para atendimento, paciente de primeira vez vindo procurar o atendimento, falando do quanto que a vida está sem sentido, porque estão vivendo o luto. E não é o luto somente porque perdeu alguém. Às vezes a pessoa nem perdeu alguém, né? Nem perdeu um amigo, sabe de alguém que morreu, porque os números estão mostrando, são mostrados aí, mas é o luto pela vida que tinha e que agora está tão diferente. Então, a gente está vivendo, sim, um momento bastante preocupante e há cerca de 1 mês e meio atrás, eu gravei uma aula para uma plataforma de vídeos, uma plataforma de conhecimento, de aula mesmo, EAD, falando sobre esse novo futuro e alertando sobre esse momento onde nós vamos nos deparar com várias pessoas com transtornos mentais, né? Quem já tinha está reagudizando e quem não tinha pode apresentar. E o transtorno do estresse pós-traumático foi um dos aspectos que eu levantei e a depressão também, né? A fobia está aumentando muito. Tem pacientes que são fóbicos e que eles dizem: eu estou tranquilo dentro de casa. Mas tranquilo com sofrimento, porque isso um dia vai acabar e a gente espera que seja rapidamente, né? Mas, Essa Ana, pessoa vai precisar voltar para a rua. aproveitando, por você falou em fobia, né? Vocês é porque como existe muito preconceito, as coisas não são faladas e divulgadas. Mas vocês imaginam como estão os hipocondríacos hoje em dia? Nossa, é de um É um, deses, sofrimento. é um desespero, entendeu? É um desespero, Quem entendeu? tem Então, toque, né? Transtorno exatamente, obsessivo compulsivo. exatamente. Então, assim, eu acho muito importante que a gente entenda que a um psicólogo e a um psiquiatra também é uma questão de check-up. Eu É vejo todo mundo prevenção. fazendo, eu vejo todo mundo fazendo check-up porque está com medo de morrer de infarto, Cardíaco. de ter um AVC, ou porque o colesterol está alto, mas ninguém tem coragem de fazer uma avaliação psiquiátrica simplesmente para perguntar: vem cá, isso aqui que eu estou sentindo está tudo bem? Entendeu? Parece que a gente vai dizer que tudo é fora da caixinha. Não, nem tudo é fora da caixinha. Sim, Eu mesmo tive experiência com uma paciente, exatamente por causa dessa situação, aonde, na verdade, ela tinha 1 mês apenas, e em 1 mês apenas eu não consigo avaliar se o que está acontecendo com ela é um transtorno mental. sim. Entendeu? Então também tomar cuidado para não se procurar medicamentos, né, correndo. Faz uma avaliação, conversa primeiro. Pode ser com o psiquiatra. O psiquiatra não passa remédio para todo mundo, não. Entendeu? Você Nem me morde conhece. ninguém, não, né? Você me conhece. Você me conhece. Você sabe disso. Você sabe que eu sou muito cuidadoso com essa coisa de remédio. Funciona maravilhosamente bem. Mas aqui tem que saber usar. Isso Entendeu? aí. Perfeito. E aí, Eduardo, você falou sobre algumas fases, né, que a pessoa que está enlutada ou que está prestes a viver o luto, ela passa. Quando eu estava no segundo ano da faculdade, eu resolvi que eu ia fazer o curso de psicologia hospitalar porque eu queria ver esse negócio da morte tete a tete. E aí fui eu trabalhar como estagiária, ser estagiária no curso da professora Elisa Melli, lá no DIP,
que o DIP é um hospital de doenças infecto-contagiosas, e aí estava no boom da AIDS, e eu queria entender aquilo, porque eu sou curiosa, abelhuda, e eu quero entender. E aí eu conheci dois livros de uma psiquiatra que se chama Elizabeth Kubler-Ross. É um livro que dificílimo de encontrar, porque virou uma pérola e não teve nova edição. E ela destaca 5 fases para que uma pessoa consiga passar pelo luto. Eu vou ler aqui porque são muitas fases, eu não quero me embolar. A primeira é a negação, que você também falou, né? A pessoa dizer, não está acontecendo comigo, não vai acontecer com você, isso já passa, isso não é nada, e a pessoa não deixar o outro falar sobre o que o outro está sentindo, ou então não falar para ninguém do que está sentindo, que é o medo da morte. Morrer dá um medo daqueles. O outro estágio é a raiva. Por que isso foi acontecer comigo e não com outro? Desgraça que está acontecendo comigo. Essa é a fase que o paciente, então, se revolta contra Deus, se ele acredita em Deus, ou contra a vida, ou contra o cosmos, seja lá o que for. E, às vezes, o acompanhante, o familiar daquele paciente, também vai entrar nesses estágios. Eles se mesclam nesses estágios. Depois vem a barganha. Se eu sair dessa, eu vou me tornar uma pessoa melhor, eu vou fazer o bem, eu vou fazer caridade, eu nunca mais vou trair minha mulher, eu nunca mais vou xingar o próximo, eu não vou chutar cachorro morto. A pessoa tenta barganhar para conseguir a vida de novo. E às vezes a pessoa recupera mesmo a saúde e sai daquela situação, mas não porque barganhou, porque não está na hora do sujeito, porque a medicina ajudou aquela pessoa a ficar bem. Um outro estágio é a depressão. A depressão, você entra no funil da escuridão e aí não quer falar sobre o assunto, não dorme direito, não come direito, não quer tomar banho, não quer se cuidar, vive num profundo ensimesmamento. Esse é um momento bom e ruim. Por um lado, ele é bom porque é onde a pessoa consegue fazer um balanço emocional para lidar com a vida. E, por outro, pode ser ruim quando a pessoa se entrega e para de lutar pela vida. E como é que a gente fala, desinveste do mundo. E aí ele vai entrar cada vez mais na depressão. O último estágio é a aceitação. A aceitação é o estágio da libertação, onde você consegue se desapegar de muitas coisas, você consegue lidar com as pessoas de uma maneira diferente, com o adoecimento também. E esse é um momento onde você faz as pazes com a vida, com as pessoas, onde você, na verdade, reescreve o capítulo da tua vida, sabe? Eu tendo estudado tudo isso, eu tive o privilégio de viver isso com 2 pessoas que eu amei demais e amo muito. Uma foi a minha avó paterna, especialíssima. Vovó Serafina era um espetáculo. Parte do que eu sou, eu devo a essa avó. E o outro foi com meu pai, que no finalzinho da vida dele, ele disse para mim, filha, tá na hora de eu ir. E ali, aquele momento de aceitação foi brilhante. Mas isso porque eu pude estar com essas pessoas nesse momento, né? E algumas pessoas agora, na atualidade, 2020, pandemia, não estão podendo estar com seus entes queridos porque a Covid obriga o isolamento. Mas você pode trabalhar e elaborar o seu luto com todas essas fases para que você caminhe melhor na vida. Você concorda com isso, Eduardo? Diga a sua opinião. Com certeza, né? A gente tem a resiliência, a gente tem a capacidade de superar, mas muitas vezes a gente precisa de ajuda de alguém para fazer isso, né? Numa
maioria das vezes, nem que seja de um amigo, né? Com Seja de um amigo. certeza, Mas é com certeza. importante procurar um profissional. Pois é, assim, sem querer ser chato na live, mas acho que o papel, né, assim, nesse momento que eu tenho brincado muito, quem me conhece sabe que eu tenho um passado no teatro, né? Eu fiz a Casa de Arte Laranjeiras e me formei ator e diretor teatral lá no Rio de Janeiro. Petrópolis conhece muito o Dr. Eduardo Birman, mas não Isso aí, conhece. isso E aí. aí eu costumo dizer que eu gosto do palco, tanto é que eu virei professor, entendeu? Eu não sou muito artista de televisão nem de cinema, então eu fico meio assim na telinha, fico meio intimidado, entendeu? Né? Mas então assim, acho que o que eu tenho que trazer, aproveitando sempre que é uma luta, né, que não é só minha, na verdade faz parte, né, de um grupo imenso de psiquiatras, capitaneado pela Associação Brasileira de Psiquiatria, que é a luta contra o estigma, entendeu? Né? É, nós estamos vendo, por exemplo, o preconceito, né, acontecer com pessoas que trabalham na linha de frente e moram num prédio e os vizinhos não querem que a pessoa use o elevador porque estão com medo Perfeito. de levar, entendeu, contaminação. A gente está tendo preconceito. Então é aquela história. É, a gente não pode ter preconceito de pedir ajuda. No final da Uhum. história é isso, né? É, porque a capacidade de resiliência, ela existe, mas para algumas pessoas ela é muito difícil, como você falou, das 5 fases, e ela é muito difícil de chegar. E é fundamental que a gente se informe, se oriente, procure ajuda profissional, né? É sério o que a gente está falando, porque existe uma tendência, eu sempre digo assim, eu dou aula na faculdade de medicina e né, quando eu começo normalmente os períodos, eu viro e digo assim, bom, não quero que ninguém aqui se revele, mas com certeza, né, muitas mulheres aqui dentro, né, já fazem uso de anticoncepcional pela idade de vocês, há 5 anos, 6 anos, né, mas devem ter uma irmã mais velha, que já usa mais tempo, ou uma tia, ou uma amiga, ou amiga da mãe, não sei. Mas vocês sabem que existem mulheres que, não por uma necessidade de tratamento, como o ovário policístico ou a endometriose, fazem uso, sem nenhum julgamento moral aqui, por favor, né? Fazem uso de anticoncepcional, né? Única e exclusivamente para não engravidarem. É uma escolha, tá? E eu acho muito interessante, porque aí eu digo assim, pois é, vocês passam 15 anos tomando anticoncepcional. Quando eu digo que vocês precisam de um antidepressivo, a primeira pergunta que eu recebo é por quanto tempo? Então eu não consigo entender como é que alguém usa hormônio uma vida inteira por opção, por escolha. Mas quando o psiquiatra diz assim, você precisa de um estabilizador de humor, mas por quanto tempo? Eu não quero tomar esses remédios, não. Tá, entendeu? Então, quebrar esse estigma, eu acho que é um trabalho é uma bandeira que eu levo e sempre agradecido por quem me chama para falar. Eu acabo encaixando essa coisa do preconceito, Não, que eu é acho muito isso importante. importante mesmo você falar, até porque nesse momento que a gente está vivendo, de pandemia, prestes, né, a sair um pouco mais desse isolamento, nós temos muitas pessoas depressivas, com crise de ansiedade, com pânico, né? E que não vão procurar o socorro medicamentoso, psiquiatra,
Porque a Lina exato. acha que psiquiatra é coisa de maluco, que psicólogo é coisa de maluco, que a medicação vai viciar. Recentemente eu indiquei uma adolescente que eu atendo para o psiquiatra, você. E aí, no caso, o pai falou assim, mas veja só, me chama de doutora, sem ser necessário, mas me chama, eu nem sou doutora. Doutora, mas veja só, isso são medicações que viciam, são medicações que vai ter que tomar por muito tempo. E aí a minha pergunta foi a seguinte: se a sua filha fosse diabética, e aí o médico tivesse que medicá-la com insulina, glifage, agora tem Janumete, tem várias medicações, né? E se você não aceitasse que ela tomasse essa medicação, o que você acha que poderia acontecer? O grau de diabetes ia aumentar muito, ela poderia ficar cega, ela pode perder parte do corpo, ela pode morrer. Beleza. Se fosse um cardiologista, sua filha tem um problema de coração e precisa ir num cardiologista e ter que tomar medicação para o resto da vida. Você daria medicação ou deixaria sua filha morrer? Eu daria medicação. E ela está morrendo emocionalmente. Você não vai dar medicação? Qual é a diferença? Não A existe. diferença é que coração é aqui, tireoide é aqui, fígado é aqui, e o problema mental é aqui. Claro. Vamos acabar com esse estigma. Mas E aí, hoje, nesse momento da pandemia, tem muitas crianças, adolescentes, adultos, idosos sofrendo. E não levar ao médico, psiquiatra ou ao psicólogo para fazer uma avaliação é negar socorro. Isso é ser omisso. Esse não é o tema da nossa live, né? Então a gente não mas vai acho poder que ficar é, se estendendo muito. mas acho que é, porque isso de constatar que existe uma doença já é um luto em si. Isso é uma baita de uma ferida Sim, narcísica num nesse pai, numa sentido. mãe, num pai, numa mãe, É verdade, entendeu? claro. E é assim, eu garanto a vocês que viver um luto por perder alguém por suicídio, tá? É um Eu falei luto palavrão. muito, é um luto muito complexo. O problema do ao vivo é assim, né? Desculpa, gente. O problema... Então, eu acho que tem a ver. Eu acho que tem a ver com essa Faz coisa. sentido. O título que nós escolhemos, né, Ana Clara, porque a gente pensou em fazer alguma coisa para vocês. Então, é assim, a dor que não é vivida. Então, nós estamos falando não apenas do que está acontecendo no Covid. Na verdade, eu procuro ver uma oportunidade no que está acontecendo, né? Não apenas com essa história de novo normal, não, uma oportunidade, na verdade, de fazer um monte de resgate, né? Que eu, na verdade, no corre-corre não via, que eu não fazia, né? Então, o luto não vivido, na verdade, a gente chamou da dor que não é vivida, Porque entende? o luto traz Então, muita dor. efetivamente, o que a gente está querendo dizer é o seguinte: o luto que vem por aí não é o luto só de quem perdeu as pessoas. Nós perdemos uma maneira de viver, Isso aí. entendeu? E E que isso é um doeu a luto, beça no início. e Agora a isso gente é está um luto, recuando. isso é um luto dentro da definição de luto, né? Agora eu não vou me lembrar do nome do psicólogo mais famoso que definiu o luto, Bowlby, não me lembro direito, um americano, que fala, como a gente falou no início, que luto não é só alguém que morreu. Luto são as perdas que a gente tem ao longo da vida. E nós perdas, o que temos que conseguir é olhar para os ganhos, porque nós tivemos ganhos aqui, Perfeito. né? Eduardo,
eu quero te fazer uma proposta quase indecente. Eu não sei como é a sua vida, como está a sua vida, e também quero fazer essa proposta para as pessoas que estão aí. O Instagram está me avisando, porque esse negócio avisa a gente que o tempo está acabando, isso vai dando uma agonia, né? Mas está avisando que nós temos 3 minutos para acabar. Então, tem uma proposta que é deixar essa live acabar e entrar de novo com nova live para a gente poder concluir algumas outras coisas. Se você Bora? tiver essa disponibilidade, eu fecho contigo. Se não tiver, nós vamos ter que fazer um fechamento agora. Se as pessoas não quiserem ou não puderem estar aqui presentes também, nós vamos fazer esse fechamento agora. E aí? Ó, eu tô adorando o papo. Eu também. Pode E aí, ficar. vamos recomeçar? Vamos acabar essa e recomeçar? Bora? Gente, quem está passando aí, põe um okzinho aí nesses 3 minutinhos faltando, porque também, claro que eu vou adorar bater o papo com o Eduardo, mas vocês são os convidados mais importantes para essa conversa. Então, anotem, passem aqui para dizer se vocês topam entrar aqui novamente, para a gente continuar. Ainda tem muito mais coisas para a gente falar sobre o luto. E isso que o Eduardo acabou de falar é fundamental da gente esticar essa conversa. Então, quem estiver aqui passando e quiser dar um ok, a gente vai voltar. Nem que seja só nós dois, nós vamos voltar, né, Eduardo? Com certeza. Perfeito, então. Então, vamos ver aí se alguém mais... Tem algumas pessoas aqui que sim, que mostraram que sim. Eu gostaria muito que vocês interagissem também com perguntas, com algumas respostas aqui para a gente. Ó, tem um pessoal aí falando que sim. Então, nós vamos sair agora. Eu vou salvar essa live lá no meu IGTV para depois vocês irem lá no foco arroba e nada disso, para vocês irem lá no foquebem.star para assistirem lá no feed e a gente já retorna, ok? Não vão embora, hein, gente? Eduardo não sai da cadeira, não. Não, já tô aqui. Vou encerrar aqui e já volto.